Você é livre? O que é liberdade para você? O que é que significa ser livre? Será que você não é mais um ou mais uma daqueles que se enquadra no padrão social de dizer que é livre, mas é na verdade um prisioneiro de si próprio, que está aprisionado às coisas de sua mente, a seus cárceres, as suas dificuldades, as angústias? Será que você não é mais um daqueles que faz parte do grande número da depressão? Será que quando você está sorrindo, será que você está feliz? Será que quando você está entre uma multidão, você não está se sentindo só? Eu particularmente acho que a maioria está vivendo uma solidão interna e não conta pra ninguém, pra não ter que dar explicação. Acho que estamos mais sendo prisioneiros de nossa mente do que sendo livres. E muitas vezes algumas pessoas não suportam isso e sentem uma dor profunda dentro de si e não sabe às vezes como arrancá-la, e em alguns casos chegam a tentar tirar a própria vida e outros até conseguem. Mas aí vem a pergunta: de quem é a culpa disso? Será que a culpa é das pessoas que cometem isso? Ou será que a culpa é nossa, por estar muitas vezes leigos a uma situação, por muitas vezes não saber compreender, não saber ouvir, não saber aconselhar, não saber ajudar da maneira que a pessoa precisa? Porque muitas vezes as pessoas estão gritando socorro, mas a humanidade só despreza, só julga. Mas essas pessoas que muitas vezes são julgadas após cometerem alguns atos, elas não queriam tirar a sua vida, elas não queriam acabar com a vida, ela queria simplesmente acabar com a dor que está sentindo, mas não acabar com a vida. Mas uma coisa é consequência da outra e inevitavelmente vem a morte. Mas acredito que cada um de nós podemos fazer nossa parte e contribuir para que isso cada vez mais vá diminuindo, se a gente tivesse a sensibilidade de ouvir e de entender as pessoas ao invés de julgar. Talvez os números fossem diferentes, talvez tivesse mais pessoas felizes e não pessoas sorrindo, talvez tivesse pessoas que não tivesse com tanto vazio dentro de si, que não tivesse com a alma gritando por socorro. Talvez essas pessoas fazem algumas coisas às vezes para chamar a nossa atenção, não no sentido de querer aparecer, mas sim com o propósito de pedir ajuda. E a maioria das vezes se negamos a isso, porque olhamos apenas para si próprio e esquecemos um dos outros.
esquecemos de ajudar as pessoas que mais necessitam, as pessoas que mais nos amam, e muitas vezes não demonstra por causa que está passando por tanta dificuldade que não é capaz de demonstrar. Mas se não fôssemos tão cegos, a gente perceberia, porque muitas vezes não necessita palavras para que a gente possa perceber o sentimento das pessoas pela gente e o quanto elas nos depositam confiança, às vezes desabafa pra gente com o intuito de sair daquele profundo labirinto, mas a maioria das vezes o que fazemos? Empurramos essas pessoas num abismo profundo e às vezes ainda ficamos achando que ajudemos. Onde é que está a nossa capacidade de ajudar as pessoas? Acredito que todos nós temos, mas e por que não fazemos isso muitas vezes? Porque muitas vezes só pensamos em ajudar quando já é tarde, quando não tem mais oportunidade. Por que é que somos tão cegos que não conseguimos ver que nem sempre há uma segunda chance, nem sempre vai ter uma nova oportunidade? Talvez as pessoas estão ali conversando com nós, estão desabafando, mas ali é os últimos minutos delas, mas nós não percebemos. Nós poderíamos mudar isso, às vezes com uma palavra, com um gesto, uma atitude, mas poderia fazer diferente. E se não conseguisse, mas pelo menos estávamos fazendo a nossa parte. Mas infelizmente somos cegos para isso. Somos cegos para ver os problemas dos outros. Somos cegos para encarar a realidade que vivemos, num mundo do qual as pessoas estão mais voltadas às mídias sociais e esquece o mais essencial, que é a convivência com as pessoas, que é ouvir elas e ao mesmo tempo também falar. Não custava muito para isso, só que aí não fazemos isso. Quando menos esperamos, nasce aquelas janelas killer nas pessoas e acabam cometendo suicídio. Aí eu te pergunto, a culpa é de quem cometeu o suicídio? Sinceramente, acho que não. Acho que a culpa é minha, é sua e de todos os outros que não sabemos ouvir e não sabemos aconselhar e fomos apenas julgar. Se não sabe, muitas vezes devemos saber ouvir, mas se não temos palavras para confortar aquela pessoa ou para tirar ela daquele abismo, então devemos pelo menos ficar em silêncio, porque quando não tem palavras para se falar, então não adianta vir com palavras vazias e acabar afundando a vida de alguém. Será que eu e você não somos culpados por a morte de muitas pessoas? Será que a culpa é só de quem chega e aperta um gatilho? Acredito que não. Acho que na verdade muitas vezes matamos
pelas nossas atitudes, matamos por nossas palavras. Deixamos as pessoas sem chão, colocamos as pessoas para baixo, no nível do qual elas não conseguem mais se erguer, porque muitas vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência é maior que tudo. Agora, será que não dá tempo ainda para a gente repensar isso e fazer diferente? Porque eu acho que todos nós podemos ser a diferença. Todos nós somos únicos e temos capacidades extraordinárias para fazer o que é certo, para ajudar. E quando não temos aquela capacidade daquela maneira, mas temos a capacidade de se reinventar e fazer com que tudo tenha um final de acordo com aquilo que almejamos. Então, se a gente quer fazer o bem, a gente é capaz. Muitas vezes há pessoas que dizem que só consegue fazer o bem se tiver recursos materiais. Mas muitas vezes os recursos materiais, eles não são suficientes. Muitas vezes eles não te dão a capacidade de ajudar. Por quê? Porque tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que só o seu companheirismo com aquela pessoa, o seu modo de falar com ela, você saber ouvir e saber falar quando for necessário, isso te dá uma possibilidade maior de ajudar as pessoas. Porque existem inúmeras pessoas que estão apenas precisando ouvir uma palavra de apoio. E isso depende de quem? De nós. De cada um de nós.